Bom dia, meus amores! Vamos para mais uma aula de história? Antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, que é o governo geral, vamos relembrar algumas coisas que falamos na aula passada sobre as capitanias hereditárias. Então, nós falamos que para facilitar a ocupação da colônia, o rei de Portugal, na época o Dom João III, ele resolveu dividir a colônia em 15 grandes lotes de terras. E esses lotes de terras foram chamados de capitanias hereditárias, lembram? E esses lotes de terras, eles foram doados a 12 nobres portugueses que eram os donatários. E o que os donatários podiam fazer com as capitanias hereditárias? Eles podiam fundar vilas, escolher os administradores de suas capitanias e também cobrar taxas, dos moradores. Só que eles não podiam vender as capitanias, porque elas tinham que ser passadas de pai para filho, elas eram hereditárias. Então, o sistema de capitanias passou por muitas dificuldades, porque os donatários eles não conheciam bem a região, né? E vários deles também entraram em conflito com os indígenas, que resistiam à ocupação de suas terras. Então vamos ver o que aconteceu em 1548. Vocês podem acompanhar lá na página 58, onde vamos falar sobre o governo geral. Tá ok? Então, o projeto das capitanias hereditárias não teve o resultado esperado pelo governo português. O sistema de capitanias não deu certo. Então, em 1548, o rei de Portugal decidiu conceder a administração da colônia a uma única pessoa. Foi assim que teve início o governo geral, tá? A convite do rei Dom João III, Tomé de Souza tornou-se o primeiro governador geral do Brasil. Ele tinha a tarefa de comandar todas as capitanias, defender o território de invasões e explorar as riquezas da terra, tá? Ele tinha algumas tarefas. E nós vamos ver que em seu governo foi fundada a primeira capital do Brasil, que se chamava São Salvador. Do lado tem um quadrinho explicando o que significa capital. Capital, cidade considerada muito importante, onde geralmente vivem e trabalham os principais governantes de uma região ou país. Então, vocês vão ficar com a atividade onde tem umas palavrinhas para vocês completarem as frases, tá? A primeira é com as tarefas que o governador geral tinha. A segunda pergunta qual foi a primeira capital do Brasil? E depois tem sobre a cidade que foi construída em terreno elevado para a observação de possíveis invasores. Amores, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar a tia. Um beijo e até a próxima!